Aproveitando o pretexto da minha viagem ao Brasil dentro de dias, resolvi ler-vos um pouco do meu livro 1640, que é sobre a restauração, mas que tem as ligações de anos anteriores ao Brasil e aos outros domínios, enquanto ainda estávamos sob o poder dos espanhóis, dos Filipes, e posteriormente, portanto, tem-se o conhecimento de todos os factos já em plena restauração, e tenho um diálogo com o Brás Garcia de Mascarenhas, que é o poeta épico e que é um fantástico guerreiro que esteve no Brasil a lutar contra os holandeses, e depois tem também o Padre António Vieira, sobretudo em São Luís de Maranhão, tanto na Bahia como em São Luís de Maranhão posteriormente, cuidar dos índios e a lutar pela libertação da escravatura dos índios. Há em Lisboa um diálogo entre várias personagens que participam não só no Brasil, mas também em Lisboa, em Portugal, na restauração e nas guerras que se seguem com Castela, com Espanha, em que se fala da situação em que Portugal estava poucos anos antes da restauração. Então, passemos ao diálogo. Fomos e continuamos a ser derrotados e expulsos de muitos dos nossos senhorios do Atlântico, no Índico e no Pacífico, por povos menos amáveis da poesia, do romance ou da tragédia, como os holandeses, explicasse Brás Garcia de Mascarenhas Mordaz. Os neerlandeses venceram-nos e ainda nos vencem porque são corsários sem escrúpulos e não têm outro ofício senão o corso, feito com navios velozes e tripulações de mercenários muito mais experimentadas na navegação, manobra e certeza do fogo do que as nossas, contrapõe António Simões, de um fôlego e de senho franzido, o que nele era sinal de grande agastamento. Os Filipes deixaram o nosso império ultramarino sem defesas, à mercê dos seus inimigos, que eram os nossos antigos aliados, como os ingleses e franceses, para defenderem o seu próprio império com os nossos soldados, o nosso dinheiro destinado ao nosso exército e à nossa armada. Os ingleses tentaram por 2 vezes tomar-nos os Açores e apoderaram-se de Ormuz. A fala é justa. E o silêncio que se segue mostra bem a concordância e a tristeza de todos pelo estado miserando de um Portugal outrora povoado de gente tão forte e empreendedora que criara colónias de uma ponta à outra do mundo, as quais víamos desaparecer umas após outras, engolidas pela voracidade de nações cobiçosas que mesmo em tempo de paz e apesar dos tratados de aliança se aproveitavam dos nossos infortúnios, defeitos e erros para se apoderarem do que com tanto esforço, lágrimas, sangue e vidas nos havia custado. Os portugueses, acrescenta o capitão-general das Beiras Dom Álvaro de Abranches, rompendo o silêncio, correm os mares em pesados galeões e ronceiras naus a abarrotarem de carga e de gente, a meterem água ainda antes de saírem do porto, quase sempre tripulados e defendidos por chusmas de bisonhos, homens que nunca andaram no mar e são arrebanhados das prisões, tavernas, oleiras, nas vésperas da partida e embarcados à força para a Índia, África ou Brasil, sem nunca pegarem numa arma. Em muitos dos meus versos denunciei a implacável ganância e a fria impiedade com que os neerlandeses sustentam a sua fome de poder e de lucro, diz Brás. Em boa hora o fizeste. Eles não têm um Estado legítimo, são companhias de corsários, acusa Dom Álvaro com menosprezo, que vivem de saquear e entesourar o que roubam a outras nações. Logo no ano de 41, el-rei Dom João deu primazia aos tratados de aliança com a França e com a autoproclamada Estados Gerais das Províncias Unidas, concedendo aos holandeses liberdade de comércio. De nada nos valeu. Sem respeito pelo que haviam assinado, eles atacaram-nos ao mesmo tempo em 3 continentes. No Brasil conquistaram Recife, Olinda, Sergipe e Maranhão. Em África tomaram São Jorge da Mina, Moçambique, São Tomé, que arrasaram e pilharam. No Oriente conquistaram Malaca e nos anos seguintes os nossos territórios de Ceilão,
Malucas, Bornéu, Celebes, Java, Sumatra e por aí fora. Não tenho dúvidas de que não se vão quedar por aqui. Macau, Goa e Angola resistem graças à ajuda dos seus próprios naturais que se aliaram aos nossos, mas as rotas comerciais dos portugueses foram destruídas. O Corso dá-lhes fortuna, com os sacos e senhorios, com a conquista das ricas cidades, das nossas ricas cidades e portos, sem terem trabalho e gastos de os criar de raiz, como nós fizemos, volta Dom Rodrigo de Castro no mesmo tom. Nesses anos de assédio, os seus 800 galeões de guerra apresaram ou destruíram 500 navios portugueses e espanhóis, cujo saque lhes rendeu perto de 90 milhões de ducados, o dobro do que gastaram na criação da sua frota. Manuel acrescenta com mágoa. Ainda continuam a massacrar populações inteiras no Oriente, como os moradores Xins em Java ou os nativos das Molucas, que escravizaram queimando-lhes as culturas de cravo e canela para os manterem os preços altos, e têm o desplante de apodarem os portugueses de bárbaros, desumanos e ladrões. As nações, nossas rivais, sempre nos caluniaram, chamando-nos preguiçosos e pedintes. Revolta-se António. Como justificação para os seus roubos, quando nos forçam a depender deles e a comprar-lhes os produtos a preços que nos arruinam. Os franceses também assaltaram e entraram no Maranhão. Não servimos na paz porque guardamos muito mal as pazes connosco e com os outros. Bom, e então vamos passar à Bahia, a São Salvador, numa tasca onde se estão a discutir os perigos e os meios de navegação e de comércio no Brasil. Não há mistério ir ao Oriente para se fazer fortuna. Muito melhor é a viagem para o Brasil do que para a Índia, concorda o mercador recém-chegado de Viana para um frete de açúcar, tabaco e para o Brasil. Para Goa tarda-se 6 meses na ida e outro tanto na volta. E entre uma e outra tem de se esperar pela monção favorável, enquanto a viagem aqui para a Bahia leva pouco mais de um mês e a torna a viagem cerca de mês e meio. Essa é, na verdade, a sua maior vantagem, volve o mestre de um patacho. Em apenas 4 meses, uma nau ou galeão pode chegar a qualquer porto do Brasil, fazer a descarga dos produtos que traz de Portugal, carregar açúcar, madeiras ou o que mais houver e volver ao reino em 1/4 de tempo do trato da Índia. Sobretudo com menos desgaste das embarcações, menos riscos de naufrágio e de assaltos, e até maior conforto para os passageiros e descanso dos mariantes, acrescenta o negociante. Portanto, com muito menos custo nos fretes, obtendo assim maiores lucros por serem os tratos aqui muito mais livres do que no Oriente. O mar Atlântico é mais picado que o Índico. Há quem passe dias a fio a lançar o estômago pela boca. A vinda dessa derrota é das menos tempestuosas do Atlântico, contraria o mestre. Só na torna viagem, na volta do Sargaço, entre as pequenas Antilhas e os Açores, é que se pode apanhar maus ventos. No entanto, o Atlântico é o vespeiro de corsários de todas as nações. O Brasil é uma terra de ocasiões e ensejos que enriquece muita gente pobre, mas, embora possa empobrecer também aos ricos e poderosos, pois a riqueza que está dependente dos caprichos do mar sempre foi pouco segura para quem vive dos tratos de compra e venda. O desastre vinha quase sempre sob a forma de um navio corsário, como aquela nau com as cores holandesas que se avistara por mais de uma vez a rondar a costa e já apressara um navio carregado de negros de Angola. São mais numerosos e piores os bucaneiros da derrota da Índia, reponta o velho militar. E agora que a Holanda rompeu as tréguas e declarou guerra à Espanha, levando o conde Duque de Olivares a interditar-lhes os portos, os oceanos vão ficar infestados desses mendigos do mar, que Satanás os confunda. E cospe para longe o seu ódio aos hereges. Este ano já apresaram mais de 60 navios portugueses. Os neerlandeses criaram, há 2 anos, a Companhia das Índias Ocidentais para fazer no Atlântico as mesmas razias que a das Índias Orientais faz nos nossos senhorios no Índico.
Dizem que os hereges se preparam para atacar e conquistar o Brasil, mas o conde de Olivares e el rei Dom Felipe creem que se trata de um falso alarme. Embora o nosso governador tenha recebido ordens para fortificar a Bahia e Pernambuco. É sina nossa, ó fruto das más políticas de Madrid, sermos atacados por todos os inimigos de Espanha que antes eram os nossos aliados. Já não bastavam os mouros e os turcos, agora também sofremos os ataques das chusmas de hereges ingleses, franceses, holandeses. As nossas 400 léguas de costa e as terras desbravadas e povoadas deste novo mundo são a principal razão da cobiça dos povos, que em vez de procurarem novas terras para se engrandecerem, preferem roubar o que outros criaram com muito trabalho e sacrifício. Diz-se que os cristãos novos servem aqui de espias aos calvinistas, por verem com muito bons olhos a formação de um Brasil holandês, pois os judeus vivem com muita segurança na Holanda, onde lhes toleram as práticas de judaísmo. Não é como em Portugal e Espanha. Nem há mistérios judeus ou cristãos novos para espias, contrapôs o militar. Pois são bastos os neerlandeses que cá têm vivido, mercadores e corsários, como um tal Derrick Reuters, lembram-se, que prisioneiro dos nossos navios navegou por toda esta costa e logrou fugir, com todo o conhecimento que tinha. Vendo os rostos carregados de preocupação, acrescentou para os sossegar. Não creio que nos venham atacar ao Brasil, depois de todos os desaires que têm sofrido nos senhorios portugueses da África e da Índia. Não sei, não, volve o mercador com pessimismo. No sermão de domingo, um padre pregador contou que o seu confrade, quando estava a rezar no coro da igreja, viu Cristo Nosso Senhor com uma espada desembainhada contra a cidade da Bahia. Disse que era um aviso dos céus, pelos muitos pecados que ofendem a Deus que esta gente toda faz por aqui, que parece uma Sodoma Gorobá. Falava-se muito num possível ataque dos hereges, mas ninguém acreditava em tal, nem via necessidade de preparar a defesa da cidade e da colónia. Quando lhe chegou a notícia de que uma grande frota holandesa fora vista no alto mar, o governador Diogo de Mendonça Furtado, por precaução, tratou de organizar a defesa, convocando todos os homens da cidade e das roças capazes de pelejar, com ordens para se armarem e ficarem a postos para o combate que se anunciava, mandando dar dinheiro da sua própria bolsa aos pobres do recôncavo para poderem comprar comida na cidade e não desertarem. Com o passar dos dias, sem que despontasse no horizonte uma só nau inimiga, os convocados para as milícias agastavam-se por terem sido forçados a abandonar as suas terras ou o trabalho em vão, encorajados pelas palavras do bispo Marcos Teixeira, que sempre era contrário ao governador, afiançava que os holandeses não se atreveriam a assaltá-los, preferindo África e as Antilhas. Muitos desertaram, retornando às suas roças às escondidas. A surpresa e o terror fulminaram a cidade e os seus incautos habitantes no dia 8 de maio de 1624, quando 26 navios holandeses, guiados por Derrick Reuters, o tal corsário que estivera preso há alguns anos na Bahia e conhecia todas as suas fraquezas, lançaram âncora a 9 léguas de distância de São Salvador, dando início a uma cruenta guerra.